Oi, pessoal, bom dia. Eu vou mostrar nessa aula para vocês um pouquinho das normas da BNT, as principais normas para a gente fazer os trabalhos acadêmicos. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês ir acompanhando o que eu estou fazendo no computador. Bom, compartilhado, vamos direto para os slides. Então, a primeira norma, ela vai falar sobre a organização geral, né, que é a 14724, ela vai falar sobre as margens, fontes, espaçamento, paginação, siglas, ilustrações. E é interessante a gente entender que a BNT ela já coloca isso como algo que tem que ser padronizado, ou seja, eu tenho que ter as margens também padronizadas. Como que é? Esquerda e margem superior de 3 centímetros, direita e margem inferior de 2 centímetros. Eu vou ir para o Word para vocês verem onde que você vai verificar. Você vai vir aqui em Layout, você vai vir aqui no tamanho do seu arquivo, né? Tá vendo aqui? A4, 21 centímetros por 29,7, que é o tamanho que a BNT manda. E a margem aqui, ó, superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Professor, não está. Você vem aqui em margem personalizada e aqui você insere 3 centímetros, 2, 3, 2 e dá OK. Bom, o que mais? Fonte tem que ser Arial ou Times New Roman, tamanho 12, ou seja, se você usar Times, você vai usar Times no texto todo. Se você usar Arial, você vai usar Arial no texto todo, inclusive nas referências, inclusive nos apêndices, se você tiver, tem que ter padrão. E espaçamento entre linhas 1,5. Então, veja, eu estou fazendo aqui meu texto. Meu texto, vamos ver qual que é a fonte. Arial 12, ok. Será que ele está entre linhas 1,5? Eu posso dar 2 cliques nele, ele já vai aparecer aqui, espaçamento, eu vim aqui 1,5, ou clicar com o botão direito do mouse em parágrafo e verificar se ele está com espaçamento 1,5, ou se você quiser vir aqui também, ó, parágrafo, espaçamento entre linhas 1,5. Ó, ok, está espaçamento, está com a margem, está com a fonte e o tamanho ideal. E depois, paginação, canto superior direito. Como que eu coloco? Eu dou 2 cliques no cabeçalho, vai abrir essa telinha aqui do cabeçalho rodapé, eu vou vir aqui número de páginas, no início, no canto superior direito. Eu vi na norma da BNT que parece que a primeira página não tem paginação. Sim, por isso o próprio Word já mostra, ó, primeira página diferente. Eu cliquei aqui e já some o número daqui. E se eu tivesse mais de uma página, vamos dar um Enter aqui, na segunda página ele já ia paginar. Vocês estão vendo? Então, na segunda página ele já pagina. Bom, e o que mais? Siglas. Quando você colocar uma sigla, na primeira vez que você colocar ela no seu texto, tem que ser por extenso. Detalhe, nunca usar siglas no título. E nem em algum momento em que você acredite que a pessoa não vai saber. Por exemplo, num apêndice, num questionário, né? Você tem que colocar a sigla por extenso. Então, estou colocando aqui um exemplo. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT. A partir daí, da segunda citação da ABNT, eu já vou escrever só ABNT. Ilustrações. Eu tenho lá um gráfico, uma figura, um quadro, uma imagem. Você tem que colocar o nome da ilustração, a ordem e a fonte. Então, vamos para o Word de novo. Imagine que aqui eu estou colocando aqui uma imagem, uma figura, sei lá, vamos colocar aqui uma figura qualquer. Uma figura aqui. Vou colocar uma figura aqui. Eu vou chamar isso de figura. Figura 1, motivação. Aí aqui no final vou escrever fonte. Elaborado pelo autor
2023. Então, é assim que você vai deixar no seu texto. Figura 1, que é a primeira vez que ela aparece, é uma figura, se fosse um gráfico, era um gráfico e tal. Motivação, eu vou colocar aqui o nome dessa figura, o nome que eu estou dando para essa figura, né? Exemplo de motivação. E a fonte, quem que elaborou ela. Então, isso é o que a norma diz, a gente tem que seguir. Continuando, nas referências. Nas referências, pessoal, a gente vai perceber que muitas vezes ela, ela tem diversas formas de citar, né? Então, essas diversas formas, você vai perceber que cada hora é de um jeito. Então, vamos aos exemplos. Quando é só um autor, eu vou escrever, de acordo com Furtado 2009, sobrenome, só a primeira letra do sobrenome dele em maiúsculo e o resto normal, minúsculo, né? E depois o que ele falou. Isso daqui que eu citei não é, por exemplo, uma cópia literal. Porque se fosse cópia literal, seria uma citação direta. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas é possível que eu faça o contrário, deixe isso é, no final. O que é o final? Final é eu escrevo a frase e coloco sobrenome e a data do livro. Eu também posso fazer uma citação direta, né, que é uma extração idêntica ao texto. Então, nesse caso eu coloco aspas, coloco o ano, o nome do autor e a paginação. Paginação assim, P ponto, número da página. Agora, se for uma citação acima, uma citação direta acima de 3 linhas, eu preciso recuar 4 centímetros à esquerda. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu consigo fazer aqui no Word para vocês verem. Ó, vamos imaginar que isso daqui era uma citação direta, né? Do 100, 2010, página 4. Ah, isso daí é uma citação direta, então eu tenho que recuar. Então eu venho aqui, clico o botão direito, parágrafo de novo, no mesmo lugar da entrelinhas, e vou colocar aqui, ó, 4 centímetros. Só isso? Não. A norma fala que eu tenho que baixar o tamanho da fonte e também tenho que tirar do entrelinhas o e-mail. Então, eu tenho que vir no simples. Então, por isso que vocês veem o texto e o texto fica assim, menor e com o recuo de 4 centímetros. Também fala que eu não preciso mais usar as aspas. Então, eu vou só colocar assim. Assim é o correto para se colocar uma citação direta acima de 3 linhas. Bom, continuando. Às vezes você vai pegar citações com mais de uma pessoa, né? Então, até 3 autores você vai citar o sobrenome dele. Ó, Araújo, Cunha e Rodrigues, 2018, ponto 333, número da página, né? Aí eu coloco exatamente como está escrito. A educação superior tem enfrentado inúmeros desafios e está tentando praticar aquilo que a legislação orienta. Bom, então é exatamente como está escrito lá no texto de Araújo Cunha Rodrigues, página 333. Agora, se forem mais de 3 autores, né, a partir do quarto autor, você já vai citar et al., né? Ou seja, e outros. Então, Edges et al. 2020, página 169, explicam, porque são vários autores, que desde meados dos anos 1990, então você vai colocar aí o et al. Junto com o primeiro autor, sempre o primeiro autor e outros, e et al. Continuando. É possível também que em alguns artigos vocês vejam pessoas citando outras pessoas. Então, eu estou lendo lá o artigo do Brose, né, o livro do Brose, e ele citou o Brás. Ah, legal. Então, mas eu gostei dessa citação do Brás. Então,
conforme Brás, 2011, citado por Brose, 2015, as formas, tal. Então, vejam, aqui eu li quem? O Brose, em 2015, que citou um cara de 2011. Então, primeiro, a pessoa que você está lendo, para depois o Brose ser escrito aqui. Bom, como ficaria nas referências? Brose, aí o nome dele, né, Marcos Irving, o nome do trabalho dele, né, o nome do livro dele, a cidade, a editora e o ano. Eu já explico isso daqui. Importante que você não vai citar o Brás, você vai citar quem você leu. Você leu o Brose e no Brose está citado o Brás. Bom, e nas referências, né? O que são as referências? É um capítulo, é uma seção, lá no final do seu artigo, lá no final do seu trabalho, que você vai listar todas as referências que você utilizou no texto. Eu não utilizei, mas eu li o dicionário, mas você citou o dicionário? Dicionário, Aurélio? Não, só li. Então você não cita ele na lista de referência. Eu citei, eu tenho que colocar então nas referências em ordem alfabética, alinhada à esquerda e não justificado em espaço simples e separado por um espaço duplo. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho uma separação maior, como se fosse um enter aqui, entre um autor e outro em ordem alfabética e alinhado somente à esquerda. Então, aqui eu citei alguns, né? Bauman, Mazzucato, Amartya Sen, então, algumas citações. E se for citação de mais de um autor, você coloca todos os autores, ó, Ednes, Virginia, Brand, Graziella, Rosane, Dornelles, então você vai escrever tudo. Se você estiver lendo um capítulo de livro, você vai colocar o que a gente chama de in. Então, eu li Edges dentro do livro do Silveira, tal, que é um livro de 2020. Mas quando eu cito ela lá no texto, eu vou citar assim, Ednes et al. 2020, porque eu li esse livro de 2020. O negrito vai aonde? Né? O negrito vai só no nome do livro e não no nome do artigo. Nos outros casos, como eu mostrei agora para vocês, que é só um autor e ele não está dentro de um capítulo, eu vou citar o livro normal. E quando é revista? Quando é revista, você vai citar o nome da revista. Aliás, vai deixar de negrito o nome da revista. Então, veja, aqui um artigo meu. Lara, Souza, Conselvan e Araújo. Bom, então a construção de uma elite burocrática dos gestores governamentais em Mato Grosso. Seu nome, o título do artigo, publicado na revista do Serviço Público. Percebam que aqui eu deixei de negrito. Como que cita a revista? Nome da revista, escrevi aqui em cima, volume, número, paginação inicial, paginação final, data ou intervalo, porque às vezes vai vir assim, de janeiro a junho, e o ano, né? Então, assim é uma citação lá na lista de referências. Mas e se eu fosse escrever essa citação no texto? Eu ia escrever conforme Lara, et al., 2015, ou, se fosse no final da frase, Lara et al. 2015. Percebam que et al. Ele está em itálico, ele sempre vai ficar em itálico. Então era isso, era bem rapidinho mesmo, né? Só para mostrar aqui essas três normas que são importantes para vocês fazerem o trabalho metodologicamente. Obrigado.